Olá! Obrigado por acessar nosso canal. Não esqueça de inscrever-se e acionar o sininho para receber os vídeos de nossas sessões de vibrações mentais. Deixe seu like, é muito importante para nós. Iniciaremos em instantes. Por favor, aguarde. Amados irmãos, irmãs, brilhe sempre a vossa luz e a paz do Mestre Jesus envolva a todos vós. Sejam todos bem-vindos ao Centro de Radiação Mental Rogério Vilares, Casa de Nelo, nossos irmãos e irmãs aqui presentes, aqueles que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube, sejam bem-vindos, fazendo sempre um lembrete, que ao assistir o vídeo, deixar o seu joinha, isso nos ajuda a ter uma certa relevância junto ao YouTube, para que nós possamos alcançar um universo maior de pessoas. É sempre um prazer poder recebê-los presencialmente e virtualmente, para que juntos a gente possa, em comunhão de pensamentos, realizar as nossas vibrações mentais, em prol daqueles que necessitam das nossas vibrações e em prol de nós mesmos. Vibrar para o planeta é importante, né? Vibrar para o universo. E isso, com certeza, vai nos elevar, dar sempre um salto a mais, né? Subir um degrau a mais nessa escada, essa escadaria que nos leva à nossa espiritualidade. Muito bem. Hoje eu quero trazer um assunto, um tema interessante, que faz parte do nosso dia a dia, né? A partir do momento que você acordou, hoje pela manhã, você já começa a utilizar essa palavrinha que eu vou falar agora, que é julgamento. O nosso irmão Abel já trouxe esse tema aqui de uma forma um pouco diferenciada, e eu quero só aproveitar para colocar um temperinho a mais aí nesse tema, porque é um tema que abrange a todos nós, né? Todos, indistintamente, todos. O julgamento, ele é um olhar que precede, né, a compreensão. Já falei aqui, e a gente sabe muito bem, que nós vivemos numa era onde a velocidade das informações ela é muito rápida, e ela nos ensinou, esse ensinou eu queria colocar entre aspas, porque muitas vezes ela traz alguma coisa de informação que não é o ideal para nós. E a gente acaba se eu posso dizer, se infectando, né, com informações erradas, né? Mas é um momento para que a gente possa reagir e refletir sobre a questão do julgamento. Como a gente vive nessa era de velocidade de informações, a gente vê nas redes sociais aí, o julgamento ele faz parte de tudo, né? Hoje você não pode
acompanhar um canal ou qualquer pessoa que esteja aí no Facebook, Instagram, que seja, sem você, de repente, faz um comentário até construtivo, ingênuo, né? E você recebe de volta uma pessoa te julgando, né? Por aquilo que você escreveu. Quantas vezes nós julgamos sem conhecer a história de uma pessoa? As suas escolhas. Não importa qual seja a circunstância, né? Nós temos a questão do julgamento como um reflexo do mundo interior. Mundo interior. Por quê? Cada um de nós, né? Julgar é humano. Julgar é humano, né? Um animalzinho não vai julgar, né? O instinto animal dele é o que prevalece. Ele não raciocina, ele não pensa, ele não olha para você com olhar de julgamento, né? Ah, ele fez errado, ela fez errado. Não, né? Errar é humano. Sim, ele é humano. O nosso cérebro, ele faz isso de forma natural. Até para sobrevivermos diante de diversas situações. E diante de situações, nós nos comportamos de que forma? Avaliando riscos, avaliando situações, né? E principalmente, que acho que o principal do que eu trago aqui na questão do julgamento, é analisar comportamento de pessoas. Daquele seu par que vive debaixo do mesmo teto que você, daquele que trabalha, né, no ambiente onde você trabalha, daquele cidadão que está na fila do banco, daquele que está na fila do caixa no supermercado, né? Aquele transeunte que você tá estático, por exemplo, esperando um ônibus passar para você pegar uma condução e de repente passa uma pessoa, você já olha e já, primeira coisa, né, é olhar os trajes, é olhar o sapato, né? Muita gente traz o tema do sapato como uma coisa muito importante, né? Questão de personalidade, analisar a personalidade da pessoa. Quem somos nós para julgar? E eu venho trazer esse tema para vocês, mas esse tema é para todos nós, é para mim inclusive. Nós que buscamos desenvolver a nossa espiritualidade, né? Acompanhar os ensinamentos de Jesus, o Evangelho de Jesus, os ensinamentos bíblicos, nós temos a obrigação de nos vigiar, a obrigação de nos policiar em relação a isso, né? Quantas vezes você se pegou olhando uma pessoa e julgando essa pessoa? Eu hoje mesmo, no metrô, vindo para cá, aí você olha, né, a pessoa se aproximando Mas o que será que está por trás? Qual que é a história dessa pessoa? Por que nós vamos recriminar? Nós vamos tentar julgar, nós vamos tentar colocar um rótulo nessa pessoa, um carimbo nessa pessoa. Quem somos nós? Quantas vezes você olhou para alguém irritado, fechado, né, grosseiro, e pensou, que pessoa insuportável. Mas talvez, será que não é um problema seu? Será que essa pessoa não é um reflexo seu, momentâneo? É uma fotografia, né? A gente vai fotografar o momento. É o flash do momento. Eu estou insuportável neste momento. Né? Não consigo nem olhar para a minha sombra. Quantas vezes você passou por esse momento? Isso é normal? É normal, claro que é normal.
Tem dia que você acorda que você fala, nossa, não devia nem ter acordado, vou voltar para a cama, né? Mas são figuras ilustrativas que eu trago para a gente poder refletir um pouco, né? Existe uma frase que é clichê, né? Pode ser chamada de clichê, que diz o seguinte: cada pessoa que você encontra está lutando uma batalha que você não vê. Ela está naquela batalha. Existem pessoas que estão na batalha. E como eu sempre falei em outras preleições minhas, que eu não encaro isso, eu vou mais pela trilha do Alegria e Triunfo, né? Onde tem um capítulo lá que fala que a vida não é batalha, a vida não é guerra. A vida é um jogo. Então você tem que obedecer às regras do jogo. Obedeceu às regras do jogo, você não vai jogar no banco, né? Você pode ser um excelente jogador. Se você não obedecer à regra do jogo, você vai ficar no banco, né? Você não vai ser expulso, você não vai tomar cartão amarelo. Ou seja, obedecer às regras é simples. Outra coisa que é interessante é entender que julgar é diferente de ter um senso crítico, né? Algumas pessoas confundem a empatia com a ingenuidade. Mesmo que eu diga que nós não devemos julgar, isso não significa que eu vou abdicar do senso crítico. Veja bem, senso crítico é uma coisa, julgamento é outra, não é? O senso crítico, ele tem como componente analisar outros ingredientes, vou chamar assim de ingredientes, outros itens daquela situação de determinada pessoa. Até não só de determinada pessoa, como de você mesmo. Né? Então, o senso crítico é diferente de rotular pessoas. O senso crítico, ele observa. O senso crítico observa. O julgamento rotula. O senso crítico propõe. Propõe o quê? Propõe você analisar, você pensar, você entender, né? Entender o outro como ele é mesmo, aceitar o outro como ele é e entender o outro, né? Só que o julgamento não, o julgamento pelo contrário, ele condena, né? Ele dá uma sentença, né? Muitas vezes fala assim, pô, eu julguei aquela pessoa, julguei errado, achei que ele era uma pessoa insuportável, chegava com empáfia no escritório lá onde ele trabalhava, chegava com empáfia, nariz empinado. Você nunca conversou com ele, você nunca tomou um café com ele, né? Eu falo isso por experiência própria, né? Tempos atrás, de julgar as pessoas. Depois que eu acabei conhecendo a pessoa, eu comecei a entender a pessoa, pronto, acabou. Acabou o julgamento. Acabou o julgamento, eu acabei entendendo o outro lado, por que agia daquela forma, por que não agia de outra. E aí você começa a perceber que as pessoas, elas começam a modificar, mudar o comportamento. Mas não é a outra pessoa que muda o comportamento. É você que muda seu ponto de vista, a sua visão sobre a determinada pessoa. Né? Até no relacionamento de casais, hein? Até no relacionamento de casais. Existe essa questão. Muitas vezes ela é velada. O esposo ou a esposa julga determinada fala, determinada atitude, mas não se abre para discutir aquela atitude, aquele comportamento. Né? E a coisa vai acumulando, né? É o lixo que você vai pondo na gaveta, né? Como o Abel já falou várias vezes aqui, o tema da gaveta, né? Você vai colocando na gaveta, né? Uma mágoazinha aqui, um probleminha ali, você não fala nada. E às vezes não existe aquela situação que você criou na sua mente. Você julgou aquilo de forma pessoal. Você não parou para analisar, né? O senso crítico, ele por exemplo, ele dá, vamos imaginar aqui, por exemplo, notei que você tem chegado demais, um exemplo que eu vou dar aqui para a gente entender um pouquinho mais essa questão do julgamento e senso crítico. É uma historinha aqui pequena, né? Notei que você tem chegado depois do horário.
né? O chefe fala para o funcionário, né? Está acontecendo algo que possamos ajudar? Esse é um comportamento ideal, não é? A pessoa, é certo que todos nós temos direitos e deveres, não é? Mas numa situação dessa, por exemplo, que o funcionário chega atrasado, né? O chefe marcou reunião, por exemplo, reunião semanal, né, Abel? O Abel conhece bem as reuniões. Reunião semanal, vamos fazer reunião semanal para fazer um checklist aqui, quais os clientes que foram atendidos, quais aqueles que a gente conseguiu trazer para a carteira nossa de clientes, qual é o valor do pedido de cada um, quem está na categoria A, B e C, essa questão comercial, por exemplo. Marcou-se a reunião, o funcionário chegava atrasado sempre nas reuniões, né? Nós temos que, por exemplo, ter esse comportamento, né, para que a gente não possa ser rotulado como uma pessoa injusta, porque vão nos julgar também. Da mesma forma que a gente julga, né, entre aspas, as pessoas vão julgar a gente também. Vão julgar, né? Mas a questão dos direitos e deveres, isso é fundamental. Existem raízes do preconceito e quando nós julgamos sem empatia, né, eu não me coloco no lugar do outro, muitas vezes estamos alimentando o tal do preconceito, né? Não julgou com empatia a pessoa, a situação, já criou ali um preconceito da coisa. Simples, né? Julgar pela aparência, por exemplo, julgar pela religião que a pessoa tem, professa, julgar pelo sotaque, né? Ou, né, a gente pode falar muito recentemente, julgar pela política, né? Aquele que defende o lado A, que defende o lado B, que defende ideologias, enfim, isso é um tema bastante polêmico, mas é uma questão também de julgamento, né? Não é necessário você concordar com ninguém, mas é importante ouvir. Muitas vezes as pessoas precisam só de serem ouvidas. Você não precisa externar sua opinião para nada. Até porque eu entendo que opinião não serve para nada. Né? Opinião não serve para nada. Não tem aquele ditado popular que diz que se a opinião valesse alguma coisa, seria vendida? Mas é importante que você não se esqueça de perguntar mentalmente aí para você mesmo, por que essa pessoa pensa assim? Por que essa pessoa age assim? Para poder entender o outro. E poder evitar da gente fazer esse pré-julgamento, ter certo preconceito. Importante saber também que essa empatia, ela não anula o que é verdadeiro, o que é a verdade. Né? Ela simplesmente, na hora que você pratica essa empatia, você amplia essa questão da verdade, a questão do entendimento. E com certeza o impacto do julgamento, um julgamento ele é precipitado, que pode ser um julgamento devastador, né? Pode acabar excluindo, por exemplo, uma amizade de muito longo tempo, que por um entendimento equivocado nosso, a gente pode entender errado, não se colocar no lugar do outro e achar que aquela amizade foi uma amizade falsa, né? Ouvir é importante
para essa questão de a gente evitar de julgar. Né? Porque julgar é fácil, né? A coisa mais simples que tem é julgar. Não é? Quando você fala um não, é não. Muitas vezes você precisa falar um sim. Viver a dor do outro, só para encerrar mais 2 minutinhos aí, viver a dor do outro exige de nós uma coisa chamada coragem. Coragem. Porque é uma coisa muito delicada. Até porque você não pode influenciar no livre-arbítrio do outro. Né? Tem toda uma questão do livre-arbítrio, ela é polêmica, mas tem toda uma questão espiritual por trás do livre-arbítrio, que eu posso eventualmente trazer numa outra oportunidade, né? Porque quando você interfere no livre-arbítrio, você faz um entrelaçamento, né? A sua vibração com a vibração da outra pessoa. E muitas vezes, aquela questão que está sendo colocada em evidência, para você interagir com aquela pessoa, ela é uma questão que a pessoa tem que passar por aquilo para ela aprender, para ela mudar. E se você... É a mesma coisa que um jogo de xadrez. Você mudou a peça de lugar, você já vai desencadear um outro jogo. Eu posso mudar a peça para a esquerda e a pessoa está pensando no jogo já, nas possibilidades. Eu posso mudar a pedra para a direita e já é um outro jogo que ela vai ter que fazer. Então, a questão do livre-arbítrio e relacionada ao julgamento é muito importante. É bom que a gente saiba que julgar é fácil, mas exige viver a dor do outro com uma responsabilidade que vai além da coragem, né? Que vai exigir de você a responsabilidade por aquilo que você está falando com a outra pessoa. Só que muitas pessoas não querem assumir essa responsabilidade. Existem alguns exercícios de empatia no nosso dia a dia, para finalizar aqui. Você pode fazer perguntas para você mesmo. Por exemplo, e se esse acontecimento fosse comigo? Você coloca no lugar da pessoa e fala assim, e se esse acontecimento fosse comigo? Outra pergunta, o que terá levado essa pessoa a agir assim? Isso é a prática da escuta ativa, chama-se prática da escuta ativa. Você também pode ouvir a outra pessoa sem formular qualquer resposta antecipada. Quando existe um diálogo, você não interromper esse diálogo. Porque o raciocínio ele vai se desencadeando e você tem a condição de formar a ideia de como se colocar no lugar do outro para entender o outro, sem fazer um pré-julgamento. Para finalizar, né, por óbvio que cada um é cada um, nós somos indivíduos únicos, exclusivos. Ninguém é igual na forma de pensar, ninguém é igual na forma de agir. Cada um tem a sua ética e moral, não é? Mas é bom deixar aqui alguns pontos de reflexão. Antes de julgarmos, que tal recordarmos que somos todos caminhantes na mesma jornada evolutiva? Todos têm o seu caminho para seguir. Julgar sem compreender é fechar o coração, lembrando que, por analogia, podemos dizer que o nosso coração é a nossa morada do espírito. E como não falar desse tema de julgamento sem mencionar o mestre da compaixão, o mestre Jesus. Em Mateus, no livro de Mateus,
tem aquela frase: não julgueis para que não sejais julgado. Essa não é uma proibição moralista, não julgueis para que não sejais julgados. Mas ela é, acima de tudo, um convite para que a gente exercite a nossa humildade espiritual. Quem frequenta uma casa como essa, que busca evoluir na sua espiritualidade, né, tem que ser humilde. Somente Deus, em sua justiça e amor, conhece a inteireza das dores e as escolhas de cada alma. Cada um já escolheu qual é o trajeto dele nessa vida. Desde quando o seu espírito foi preparado para encarnar e vir para esse planeta aqui, para essa família aqui. E esse trajeto até o último suspiro. Não é? Nós precisamos ter discernimento nessas questões. E que nós possamos cultivar o olhar dessa misericórdia, dessa humildade sugerida pelo Mestre Jesus, porque ela enxerga a luz em nós mesmos. E essa luz, ela quebra as sombras, quebra as trevas, né? Ela traz o conhecimento. Ela dá lugar para a compreensão e principalmente a reforma íntima de cada um de nós. E eu encerro a preleção de hoje com esse tema julgamento. Espero que a gente possa refletir um pouquinho mais quando a gente olhar para o outro e quando a gente olhar para nós mesmos diante de um espelho. Não é? O que eu estou fazendo para a minha evolução, para a minha espiritualidade? Lembrando que isso não é uma questão de egoísmo, não é uma questão de olhar só para o próprio umbigo. Não é? É uma questão de humildade, de reconhecer onde erra e onde pode acertar. E paz com todos. Nós vamos seguir agora por um momento único neste dia, a oportunidade que nós temos aqui de estar em comunhão de pensamentos para as nossas vibrações mentais. Então eu convido a cada um dos irmãos, irmãs, mantenham-se numa posição confortável, acomodem-se bem, relaxe profundamente, respirando profundamente. Ao som da Ave Maria, nós vamos respirando, e à medida que nós vamos expirando e inspirando, soltando ar, nós vamos limpando nossas mentes. Os pensamentos vêm à sua mente, você deixa de lado, você solta esses pensamentos e vai relaxando. Em tranquila serenidade, confiantes no Divino Mestre Jesus e na espiritualidade que aqui nos assiste, nossos mestres, guias, mentores espirituais, nosso mentor espiritual, Senhor Nelo. Nós vamos abrindo os nossos corações em vibrações de amor, de paz e reconforto, em favor de nossos irmãos e em favor de nós mesmos,
alinhando nossos pensamentos, repetindo mentalmente: somos uma centelha divina, somos um poço de energias, somos emissores de fluidos magnéticos. Como bem disse o Mestre Jesus: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, nós podemos curar, podemos reanimar, podemos consolar. Nós podemos. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Vibremos saúde para o nosso corpo, paz para o nosso espírito, para que possamos ser instrumentos úteis na prática do bem. Glorifiquemos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, saudando-o em todos os seres, em todas as coisas, vibrando para o universo harmonia, amor, verdade e justiça. Saudemos a corrente espiritual desta casa, nossos guias e mestres, Frei Rogério Vilares, Dr. Silvio de Campos, amigo da Índia, e outros espíritos e mensageiros de luz que aqui se encontram presentes, e em especial ao nosso mentor espiritual, Senhor Nelo, a quem entrego a direção desse nosso trabalho. Para todos os frequentadores desse centro, a todos os que acompanham as nossas vibrações de forma virtual, e a diretoria desta casa, que nos recebe com muito amor e carinho, vibremos saúde, paz, grandes realizações, e que seus bens materiais e espirituais se multipliquem abundantemente. Nossas vibrações para as instituições sociais que acolhem crianças, idosos, doentes. Vibremos para que a espiritualidade os ajude a cumprir com suas nobres missões. Vibrem. Vibrações para os nossos pais, quer estejam aqui no plano físico ou já tenham partido para o plano espiritual. Mentalize os vossos pais, recebendo uma luz branca fortíssima que os envolve, trazendo-lhes a paz, o entendimento. E vamos vibrar. Aqueles que estão no mundo espiritual, vamos pedir ao Mestre Jesus para que eles possam ser auxiliados e encaminhados. Vibremos para os nossos pais. Vibrações para os casais. Esposa, vibre para o vosso esposo. Esposo, vibre para a vossa esposa, companheira. Vibre. Fortalecimento da base familiar. Vibre para o fortalecimento do vosso relacionamento afetivo. Que haja entendimento entre vós. Que haja paz, puro amor e companheirismo. Vibrem. Confie apenas na divina espiritualidade e peça para que reine entre vós a harmonia, o amor, o entendimento e a paz. A paz no vosso lar. Vibrem. Nossos amados filhos, filhas, netos, sobrinhos, afilhados, nossas vibrações, mentalize agora o vosso amado e querido filho, filha, neto, neta. Mentalize-os felizes e saudáveis,
sendo envoltos numa luz branca fortíssima, uma luz branca protetora. Confiemos à divina espiritualidade os eventuais problemas que cada um deles possa ter, quaisquer que sejam, e vamos pedir a Deus, a Jesus e à espiritualidade, amparo espiritual e proteção aos nossos filhos, netos, sobrinhos e afilhados. Que sejam protegidos e afastados de mau caminho, que sejam amparados e protegidos de todo mal, e que possam ser grandes pessoas no amanhã. Vibrem. Nossas vibrações para aqueles nossos irmãos e irmãs que se comportam como sendo nossos inimigos. Nós vamos exercitar o perdão para esses nossos irmãos e irmãs que se comportam como sendo nossos inimigos. Vamos perdoar e vamos vibrar para que se transformem em nossos amigos. Porém, se isso não for possível, vibremos para que se afastem do nosso caminho, sigam os seus caminhos em paz, sejam prósperos e felizes. E que Deus possa vos acompanhar nessa caminhada. Vibremos. Paz, prosperidade e felicidade para os nossos inimigos. Alguns podem ter desaparecido. Tendes alguém que desapareceu no seu lar, conhecido, amigo. Nós vamos vibrar para a divina espiritualidade, possa confiar nela, na espiritualidade, e possamos vibrar para esse nosso irmão ou irmã desaparecido, para que ele possa voltar ao seu lar, à sua casa, aos seus familiares, ou que pelo menos possam mandar de outra forma boas notícias. Vibremos. Vibrações para aqueles nossos irmãos, irmãs, enfermos, doentes, que encontram-se no sanatório, nas clínicas de tratamento, nos hospitais, ou mesmo nas suas próprias casas. Nós vamos vibrar para esse nosso irmão ou irmã. Saúde plena. Vamos pedir à divina espiritualidade que ampare cada um desses nossos irmãos, acalmando-o, amenizando-os a dor de cada um deles, curando-os as suas enfermidades. Vibremos. Cura para os nossos irmãos doentes do corpo e da mente. Vibrem. Sob esta mesa existem vários nomes, vários pedidos que aqui, neste momento, eu entrego à divina espiritualidade, aos nossos irmãos do plano espiritual que nos atendem nesse momento. Que os seus pedidos possam ser atendidos na medida da necessidade e do merecimento. Não importa qual que seja o pedido. Aos nossos irmãos e irmãs que deixaram seus nomes nas nossas listas pelo nosso WhatsApp, nesse momento também estarão recebendo as boas vibrações que estaremos emanando daqui, o amparo espiritual necessário para cada um deles. Nossas boas vibrações aos nossos irmãos e irmãs necessitados do corpo, necessitados na mente, no espírito. Saúde plena. Vibrações para os nossos irmãos e irmãs desencarnados. Mentalize o vosso irmão, irmã desencarnado, aquele parente querido, que a vossa saudade, as vossas lágrimas se transformem em oração, em vibração para esses nossos irmãos neste momento. Vibrando para cada um deles. Muita luz, muita luz. Sejam envoltos nessa luz branca, e que a corrente espiritual possa os acolher, encaminhar no plano astral, muita luz, entendimento para os nossos irmãos e irmãs desencarnados. Vibrem, luz.
para os nossos irmãos viciados em geral, dependentes químicos. Vamos vibrar unicamente libertação para esses nossos irmãos. Libertação para os nossos irmãos dependentes químicos em geral. Que a espiritualidade possa lhes levar a força necessária, a coragem necessária para se libertarem dos vícios e possam voltar a uma vida normal junto aos seus familiares, junto aos seus amigos, junto à sociedade. Vibremos libertação para os dependentes químicos. Libertação. Para os nossos irmãos e irmãs encarcerados. Irmãos e irmãs que cumprem pena nas unidades prisionais, vibremos para que recebam tratamento digno, que lhes favoreça a regeneração. Que a luz do Mestre Jesus possa envolver cada um desses nossos irmãos e irmãs, para que quando saudarem a sua dívida para com a sociedade, sejam aceitos sem preconceitos, sejam reintegrados como cidadãos, cidadãs úteis à família e à sociedade. Que o Mestre Jesus possa habitar no coração de cada um dos nossos irmãos e irmãs encarcerados. Vibrem. Dignidade. Para o irmão materialista, para aquele que vive na pobreza em geral, para o materialista, detentores de recursos financeiros, vamos vibrar para que ele tome consciência da sua responsabilidade e que empregue seus recursos em iniciativas novas, grandes empreendimentos, criando oportunidades de trabalho e empregos, que possam ainda se responsabilizar pela manutenção de instituições sociais, cumprindo assim a missão que Deus lhes designou. Vibremos. Para o nosso irmão e irmã que vive na pobreza em geral, vibremos confiança e fé. E vamos pedir a divina espiritualidade que ajude cada um desses nossos irmãos a encontrar oportunidades de trabalho, para que ele tenha o progresso material e para que eles possam viver com dignidade. Vibremos para os nossos irmãos e irmãs que vivem na pobreza em geral. Vibrações para os idosos, vibrações para crianças abandonadas, para os nossos irmãos idosos e irmãs. Vibremos para que sejam respeitados, tenham conforto, recebam carinho e tratamento adequado, tanto nos seus lares como nas instituições especializadas que os acolhem. Para a criança abandonada, vibremos, para que recebam aconchego, amor, educação, para que possam se tornar pessoas dignas no futuro. Vibremos para os idosos e as crianças abandonadas. Vibremos. Neste momento, convido a cada um de vós a mentalizar o vosso lar. Nós vamos fazer uma visita mentalmente ao vosso lar. Um irmão do plano espiritual, que aqui nos assiste, irá vos acompanhar mentalmente no vosso lar. Mentalize o vosso lar, a entrada principal do vosso lar, todos os cômodos do vosso lar. Uma luz branca fortíssima surge no centro do vosso lar. Essa luz ela é espargida, ela entra em todos os cômodos do vosso lar, preenche todos os cantos, eliminando do vosso lar eventuais energias negativas que porventura estiverem lá atrapalhando as vibrações positivas do vosso lar. O vosso lar, neste momento, passa a existir a harmonia, a fartura, a prosperidade no vosso lar. Repita mentalmente: Deus está presente no meu lar. Jesus está presente no meu lar. A divina espiritualidade da casa de Nelo está presente no meu lar. No meu lar reina a saúde,
a harmonia, a fartura e a prosperidade. No meu lar é lugar de gente feliz, próspera e saudável. Vibre. Da mesma forma que vibramos para o nosso lar, convido a que passe a vibrar agora para o vosso ambiente de trabalho. Qualquer que seja o vosso ambiente de trabalho. Mentalize o vosso ambiente de trabalho, percorra todos os locais do vosso ambiente de trabalho, espargindo uma luz branca fortíssima, uma luz prateada, branca prateada, que vai eliminando, dissolvendo todas as energias negativas que porventura estejam ali no vosso ambiente de trabalho. Juntamente com as forças espirituais, nós vamos vibrar para que sejam afastadas do vosso ambiente de trabalho todas as más vibrações. Que no vosso ambiente de trabalho agora passa a existir o companheirismo, a cooperação, o sucesso e o progresso para todos. Vibrem. Amados irmãos e irmãs, cumpre-se agora a lei divina, a lei universal, a lei do dar e receber. O Evangelho de Mateus relata que Jesus disse: e tudo o que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. Portanto, neste momento, destes através das vibrações mentais. Portanto, adquiristes o direito de receber. Agora é o momento do vosso pedido, que seja justo e honesto e que não vá prejudicar a ninguém. Crie um quadro mental, como se fosse uma tela de cinema. Projete nesta tela branca a imagem do vosso pedido sendo realizado. Qualquer que seja o vosso pedido, justo e honesto. Um pedido de ordem material, um pedido para equilíbrio mental e emocional, um pedido para o vosso físico, para a vossa saúde. Projete nesta tela mental o vosso pedido já realizado. Eleve esse vosso pedido ao espaço. Entregue agora este vosso quadro mental à divina espiritualidade. Divina espiritualidade se comove, se move, no sentido de que seja realizado o vosso pedido, ou vos seja concedido o equivalente, que vos trará a mesma felicidade, ou até mais do que possais querer. Confiemos na divina espiritualidade, no Mestre Jesus. Fortaleça esse quadro com muita emoção, muita força e muita fé. Visualize-se recebendo o vosso pedido realizado. A vossa vibração mental, ela concretiza o vosso pedido.
Vibre fortemente. Potencialize esse pensamento. Um sentimento de vitória. Um sentimento de amor. Envolva esse vosso pedido numa luz branca fortíssima. É a luz da realização do vosso pedido. Confie em si e na espiritualidade que lhe assiste neste momento. Confie em Deus. Como bem disse o Mestre Jesus, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que assim seja. Agora é o momento que cada um de vós receberá o tratamento espiritual através da ministração do passe magnético. Nossos irmãos do plano espiritual estão aqui apostos ao lado de cada um de vós. Posição física a mesma alegria e fé. Mude apenas o quadro mental. Mentalize o jardim florido. Em meio a esse jardim, você avista a figura do Mestre Jesus. O Mestre Jesus fitando em vossos olhos, estendendo as suas mãos sobre vossa direção para vos abençoar. A mão direita sobre o vosso peito, a mão esquerda sobre a vossa cabeça. Receba o passe magnético. Peço à corrente espiritual desta casa que faça do meu pensamento a força e do meu corpo o instrumento necessário para a realização deste passe magnético. Recebam saúde para o vosso corpo, paz para o vosso espírito e a realização de todos os vossos pedidos justos e honestos. Recebam todos vós este passe magnético. Recebam todos vós este passe magnético. Recebam todos vós este passe magnético. Saibam que todos aqueles que se dispõem a seguir e aplicar os ensinamentos do Mestre Jesus e cumprir a missão que Deus lhes confiou, sairão desta casa curados, encaminhados e beneficiados. Recebam tudo o que aqui vieram buscar. Que assim seja. Que assim seja. Convido a todos agora a nós ouvirmos o nosso hino espiritualista. Somos filhos de Brahma Supremo, que na terra criou nos provém, do universo infinito e extremo, seu poder nos dá força também. Exultemos de alegria, da luta o entrar na lista, encontremos harmonia, amor
fraternal sentimento nos une, transportados de sacro fervor, sublime dever nos reúne, neste templo, mansão do Senhor, exultemos de alegria, da luta ao entrar na missa, invoquemos harmonia, amor, verdade e justiça. Quando a alma se rebola liberta da ilusão que na vida seduz, elevada surpresa desperta do seu reino de paz e de luz. Exultemos de alegria, da luta ao entrar na missa, invoquemos harmonia, amor, verdade e justiça. Amados irmãos e irmãs, para finalizar o nosso encontro de hoje, vamos mentalizar um globo azul anil, envolvendo o nosso planeta Terra, com a palavra paz em dourado no centro. Que nós possamos emanar, através das nossas vibrações, a paz, a energia necessária para movimentar as grandes ações no sentido de promover a paz mundial, a paz tão desejada por todos nós. Mentalize agora a água que você trouxe aqui nesse momento, a água que você tem aí na sua casa. Nós vamos mentalizar a fluidificação, a energização destas águas, o plano espiritual atuando, a água fluidificada, transformada, energizada, onde o plano espiritual está depositando nestas águas o medicamento necessário para cada um de nós. Saúde, equilíbrio mental, emocional e espiritual. No plano espiritual, agradecemos por mais este momento. Está fluidificada a água apresentada ao plano espiritual, está energizada. Com a graça de Deus. Agradecemos ao Mestre Jesus que permitiu a presença das forças espirituais, as correntes espirituais desta casa, guias, mestres e mentores, por esse trabalho realizado. Agradecemos a diretoria do Centro de Radiação Mental Rogério Vilares, Casa de Nelo, que nos propicia este encontro semanal, abrindo as suas portas, nos recebendo com tanto amor e carinho. Agradecemos a todos aqueles que estiveram conosco, aqui agora, presencialmente, e aos que estiveram conosco em comunhão de pensamento, através do nosso canal no YouTube. Gratidão a Deus, a Jesus, às forças brancas e à legião dos espíritos benfeitores que conosco estiveram nos assistindo nesta sessão de vibrações mentais. Peço permissão para dar por encerrado o nosso encontro na data de hoje. Vão em paz e voltem cada vez melhor.